Bom dia, Brasil, boa noite, Japão. Mais um dia aqui trazendo uma palavra de edificação para a igreja. Mil perdão, irmãos, por estar sumida das redes sociais, pelo fato que eu estou trabalhando muito e tá meio complicado. Eu tô chegando muito tarde em casa, muito cansada e tô acabando não gravando. Mas vou procurar trazer, uma palavra de edificação e procurar continuar a obra, Porque a palavra de Deus diz que a obra de Deus não para, ela continua, ela prossiga. Então, peço a vocês perdão por isso e também peço que se inscreva já no meu canal Maricela Yoshihara, dá um joinha lá e aperta o sininho de notificações, tá certo? Então eu gostaria que os amados irmãos tivessem abrindo o livro de Mateus, no capítulo 5, o versículo apenas 45. Amém? Eu vou estar lendo com vocês a palavra de Jesus. Aí acompanha comigo. Diz assim: para que vós torneis filhos do vosso Pai que está no céu, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz chover sobre o justo e injusto. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, Senhor, nesta noite. Nós rogamos, Senhor, pela tua fidelidade, pelo seu cuidado para conosco, Deus. E nós viemos te pedir, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, que o Senhor venha falar conosco de uma forma particular, Deus. Abre a nossa mente para o vosso entendimento. Deus, que o Senhor venha iluminar, Senhor, a nossa mente, o nosso coração. E pedimos que, no nome de Jesus, o Senhor entre com providência em todas as áreas das nossas vidas. Pedimos também perdão, Senhor, pelas nossas falhas, nossas iniquidades, transgressões. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa se nós cometemos alguma coisa que não agradaste os teus olhares, Senhor. Por isso, vem sobre a tua igreja, Deus. Abre os olhos dos teus filhos, Senhor. Abre a mente, Deus, e faz com que eles venham compreender a tua palavra, Pai. Por isso, purifica os nossos olhos, Senhor, purifica nossas bocas, a nossa mente, o nosso coração. Mas que o Senhor venha nesta noite destampar os nossos ouvidos para ouvir a tua palavra e aquilo que o Senhor quer falar, Deus, nessa noite. Por isso, Deus, ajuda-nos, Senhor, a ter a melhor forma de compreensão. E também peço que o Senhor me use desejar como instrumento na tua presença. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de ministrar, eu queria que você estivesse acompanhando do versículo 38 até o 44, Vamos desembolsar. Diz assim a palavra: ouvisto que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas qualquer que te bater na face direita, oferece também a outra. E o que quiser levar ao tribunal e tirar-te a túnica, deixe que leve também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele a 2000. Dá a quem te pedir, não volte as costas a quem te pedir emprestado. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, odiará o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vossos perseguem. Eu queria deixar uma pergunta para vocês refletirem. Deus abençoa pessoas más e seria justo? Então, imagine o que aconteceria com esse mundo se Deus abençoasse apenas as pessoas boas.
é muito importante entender que Deus age, que Deus não age conosco com base de retribuição imediata. Mas se Ele fizesse isso, quem sobreviveria? Deus nos dá muito mais que merecemos. Suas bênçãos não só são fruto do seu amor, mas também uma constante lembrança de que devemos voltar para Ele. Se formos bem sinceros, iremos descobrir que não há ninguém tão justo na terra, que nunca peca. Portanto, todos nós desfrutamos das bênçãos de Deus sem merecê-las. Isso aqui que eu aprendo aqui, meus irmãos, que Deus nos abençoa de todas as formas. Ele nos abençoa, em primeiro lugar, o ar que você respira. Ele te abençoa no seu adormecer, no seu acordar, no seu levantar. Ele te dá saúde. Ele abre a porta de trabalho. Ele te dá toda a estrutura emocional, física e espiritual. Ele abençoa de todas as formas. E tantas pessoas boas, assim como as pessoas má, porque a palavra de Deus diz que Ele derrama graça comum nas vidas das outras pessoas. Então, que eu aprendo aqui que tudo é no tempo de Deus. As bênçãos vêm, mas antes das bênçãos vir, a gente tem que passar pelo processo. O processo de moldar. Ele molda a gente. Se Ele tiver que quebrar a gente, como um vaso do oleiro, quando Ele quebra o vaso e Ele faz um novo vaso, significa que Ele está transformando a nossa vida. Transformação de vida vem gerar mudança no nosso interior. Então, eu tenho 3 reflexões, 3 perguntas para a gente pensar, refletir. A primeira seria: você se considera pior ou melhor do que a maioria das pessoas? Por quê? Eu não me considero nem pior e nem a melhor. Pelo fato de eu estar em Cristo Jesus, eu creio que Ele tem me transformado a cada dia numa pessoa melhor, uma pessoa que vem amar o próximo, que vem respeitar o próximo, mesmo quando ele vira as costas para você, mesmo quando ele te persegue. E aqui, gente, no 38 fala: ouviste que foi dito olho por olho e dente por dente, né? Eu, porém, 39, eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas qualquer que te bater na face direita, oferece também a outro. Nesse sentido, não é que você vai pegar a sua cara e deixar ele bater, não é isso. Deus não está falando que você vai deixar bater no seu rosto, não é isso. Não é nesse sentido que ele está falando. Quando ele fala, se alguém bater na sua face direita, é no sentido assim: se alguém te agredir, se alguém te aborrecer, se alguém te ofender,
Ofereça a segunda. É no sentido assim, é de você não revidar, né? De você não ligar. É você no sentido de você não pagar com a mesma moeda. É nesse sentido que ele está falando, né? E aqui a pergunta, ela é clara, né? Você se considera pior ou melhor do que a maioria das pessoas? Por quê? Eu não me considero nem a pior nem a melhor, porque eu não sou ninguém sem Jesus na minha vida. Com Jesus na minha vida, eu sou uma pessoa normal, uma pessoa que compadece pelo próximo. Eu tenho compaixão pelo próximo, né? Para mim, todo mundo se iguala na mesma linha. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém é pior que ninguém, né? A diferença é que quando você está em Jesus, você é transformado. Mudança gera dentro de você. Gera comportamento que vem de Deus. É no seu jeito de falar, é no seu jeito de agir, no jeito de pensar, no jeito de tratar, no jeito de ver. São mudanças que o próprio Deus começa a gerar dentro de você. Ele começa a mudar coisas que você fazia, você acaba não fazendo mais. Por amor a Deus, por amor a Cristo, você não faz. A palavra de Deus diz que quando você nasce para Cristo, você morre para o mundo. Então, você vai começar a mudar de uma forma diferente. Você vai fazer diferença na vida das pessoas. Então, a gente que está em Cristo Jesus, não temos que se sentir inferior a ninguém, né? Ao contrário, a gente tem que levantar as mãos para o céu e agradecer e saber que Deus é perfeito, que Deus ama eu e você. Amém? Segunda, você concorda que temos recebido de Deus mais do que merecemos? Cresce, irmãos, que Deus, Ele dá aquilo que é cabível a você e a mim. Ele nos dá aquilo que é suficiente para nós sobrevivermos, né? Mas isso não quer dizer que você não pode ser uma pessoa com poder executivo, uma pessoa que você pode ter condições financeiras. Isso não quer dizer que você não possa ter, porque Cristo fez muitos homens aqui na Bíblia. Se você for ler a passagem do Antigo Testamento, no Novo Testamento, há homens riquíssimos, né? Mas servindo a Deus, servindo o próprio Deus, não tendo ganância, né? Os homens ricos, né? Os homens de bens, né? Que têm amor a Cristo, eles não eram gananciosos. Por isso que Deus abençoava as suas riquezas, né? E então é algo pra gente refletir, né? Deus, Ele nos dá aquilo que merecemos, aquilo que é suficiente pra gente sobreviver, né? Pra gente se vestir, comer, fazer lazer, viajar, né? Ele dá saúde, Ele dá disposição para você trabalhar, é Ele que renova o seu físico todos os dias. Então Ele dá aquilo que
que é para você. E mesmo que você venha ter mais daquilo que você já tem, já possui, Deus não condena de você ser rico. A única coisa que Deus condena é você colocar o dinheiro na frente de Deus e não Deus em primeiro lugar. Porque Deus, ele é justo, né? Ele faz a sua justiça. Por que ficamos aborrecidos quando pessoas más são bem-sucedidas? Isso é bom ou mal? Vamos lá. Acompanhe comigo lá no Salmo 73. Vamos lá. Saber o que Deus quer falar, né? Diz assim: ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Porque tua ira se acende contra o rebanho que pastoreais. Lembra-te do teu povo que compraste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança e o monte onde tenha habitado. Dirige teus passos para as ruínas e perpétua toda a destruição que o inimigo provocou no santuário. Teus inimigos gritaram no meio da tua assembleia, hastearam suas bandeiras como sinal de vitória. Pareciam os que abrem machados numa densa floresta, despedaçaram com machados, martelo, toda a obra entalhada. Atearam fogo no teu santuário, profanaram a morada do teu nome e arrastaram. Disseram no coração: acabemos com ela de uma vez, e queimaram todo o santuário dessa terra. Não vemos mais o nosso símbolo, não há mais profeta, ninguém entre nós sabe quando isso durará. Ó Deus, até quando o adversário afrontará, o inimigo blasfemará teu nome para sempre? Porque retens tua mão direita, tira-o do teu peito e destrói a todos eles. Mas Deus é meu rei desde a antiguidade, ele é quem opera a salvação no meio da terra. Tu dividiste o mar pela tua força, nas águas esmagaste a cabeça dos monstros marinhos. Tu esmagaste as cabeças do Levantã e deste como alimenta os habitantes do deserto. Abriste fontes e ribeiros, secaste os rios e perenes. Teu é o dia da tua noite, firmaste a luz e o sol. Estabeleceste todo o limite da terra, verão e inferno. Tu fizeste, lembraste disso, o inimigo te afrontou. Ó Senhor, se um povo insensato blasfemou teu nome, não entregues a vida da tua pomba aos animais selvagens. Não te esqueça para sempre da vida dos teus aflitos. Atenta para a tua aliança, pois os lugares sombrios da terra estão cheios de moradores de violência. Não permita que o oprimido volte envergonhado. Louva o teu nome e aflito, necessitado. Levanta-te, ó Deus, defende a tua própria causa. Lembra-te da tua afronta que o insensato te faz continuamente. Não te esquece da gritaria dos teus adversários. O tumulto daqueles que se levantam contra ti cresce cada vez mais. E a pergunta é: por que ficamos aborrecidos quando as pessoas más são bem-sucedidas? Isso é bom ou mal? Na minha visão, gente, essas pessoas más, elas são bem-sucedidas e elas são arrogantes, se elas são soberbas, se elas são sem educação, são pessoas assim que vivem só pro dinheiro, são pessoas vazias, pessoas que não têm Deus no coração. As pessoas más, elas agem de maneira fútil, promíscua,
Então elas agem de uma maneira que ela sempre vai menosprezar aquele que tem menos. Ela vai sempre ser arrogante. Se não gerar transformação no coração dela, o que adianta ter 1000 riquezas e não ser transformado pelo poder do Espírito Santo? Viver na riqueza, mas viver vazia por dentro, viver sem amor, sem respeito, né? Então, a minha pergunta é, meus irmãos, né? Por que ficamos tão aborrecidos com as pessoas más são bem-sucedidas, né? Eu não me importo se a pessoa ela tem dinheiro ou não, se ela tem poder executivo ou não. O que na minha visão, o que me importa é da maneira dela tratar a pessoa, né? Porque pessoas assim, que maltratam as outras, pode ter certeza, 90% dentro dela ela é uma pessoa vazia, sem Deus, sem nada, é uma pessoa oca. Ela não é feliz, ela não consegue dormir, ela tem insônia. Então, é uma pessoa assim que não tem Deus. Mas isso não vamos generalizar, porque tem pessoas que têm condições financeiras, é poder executivo, e é uma pessoa amável, gentil, educada, né? Trata as pessoas que devem ser tratadas. Então, eu não me aborreço pelo fato da pessoa ter condições financeiras, ter poder executivo. Não. O que me aborrece é quando a pessoa trata mal a outra. Quando ela menospreza aquele que tem menos do que ela. É isso que me aborrece. Mas o fato dela ter dinheiro, para mim não interessa. O que importa é o tratamento, é a gentileza, né? Porque gentileza gera gentileza, né? É você ser amável, é você saber que a pessoa que menos tem que você também é ser humano, igual a você. A gente vai pro mesmo buraco, gente. Do pó a gente veio, do pó nós vamos retornar. A gente não vai carregar nada disso que tá no mundo no nosso caixão. Essas coisas ficarão aqui. Mas isso não quer dizer que você não pode ter. Deus não tá falando isso. Deus está falando na maneira que você trata as pessoas, né? Muitas vezes, aquele que não tem, mas tem o melhor tratamento, a educação, o respeito, a maneira de falar, de agir, de pensar. E às vezes aquele que tem muito mais do que você, né? É arrogante, é estúpido, é ignorante, né? E acha que ainda tá com a razão. É nesse aspecto que eu aprendo. Que independente se você tem ou não poder executivo, você tem que tratar as pessoas da melhor maneira, com educação. Você tratar, ser gentil, ser amável. Eu acho que educação cabe em qualquer lugar. E como meu pai dizia, educação vem do berço. Amém? Jesus quer nos tratar. E Deus, Ele abençoa.
tantas pessoas má quanto as boas, né? Porque ele dá riqueza, porque ele derrama a graça comum na vida dos ímpios. Mesmo eles sendo muitas vezes arrogantes, muitas vezes soberbo, né? Deus abençoa, mas também Deus tira, porque a palavra de Deus fala que quanto grau de espiritual tiver, se você tiver, pior queda. Porque da mesma maneira que Deus abençoa a pessoa, Deus também pode tirar a bênção da pessoa por causa da arrogância, por causa da ignorância, por causa da maneira de ser. Então Deus trata com aquele que age de má fé, aquele que ignora aquele que está por baixo, aquele que tem menos do que ele. Amém? Que essa palavra a gente possa aprender, né? Imagina o que aconteceria nesse mundo. O Deus abençoasse apenas as pessoas boas. É muito importante entender que Deus não age conosco com base de retribuição imediata. Se ele fizesse isso, quem sobreviveria? Ninguém sobreviveria, né? Se ele agisse dessa maneira. Então, ele dá sim. Ele dá sim, ele dá também. Ele abençoa, Senhor, aquelas pessoas que agem de maneira, né, má. Ele abençoa, ele derrama a graça comum. Mas isso, irmãos, tudo tem um propósito. Deus tem um propósito na vida daqueles que perseguem, daqueles que agem de má fé, né? Eu, porém, vós digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. É muito fácil, né? Amar aqueles que estão perto da gente, mas é difícil amar aqueles que nos perseguem, aqueles que pisam no nosso calo, aqueles que nos maltratam, aqueles que falam coisas desnecessárias, né? Então, muitas vezes, a gente vai se deparar com pessoas dessa forma. Só que nós, como cristãos, deveremos orar e pedir para que Deus possa tratar com eles, abençoar também, mas que trate, né? De uma maneira que eles possam entender que o fato de ter dinheiro, né, não quer dizer que eles são melhores que os outros, né? Suas bênçãos não são só fruto do seu amor, mas também uma constante lembrança que devemos nos voltar para Ele. Saber que mesmo Deus dando condições financeiras, você nunca pode esquecer de Deus. Você sempre tem que colocar Ele em primeiro lugar, acima de todas as coisas. É Deus que governa a sua vida. É Deus que cuida de mim, de você em todos os detalhes. Amém? Que essa palavra possa, né, edificar a sua vida. E se formos bem sinceros, iremos descobrir que não há ninguém tão justo na terra que nunca peque. Portanto, todos nós desfrutamos das bênçãos de Deus, sem merecer. Mesmo, por quê? Porque somos pecadores, irmão. E Deus não olha, Deus não olha para isso, né? Deus derrama graça comum em todos, né? Deus dá o seu amor, Deus dá a sua piedade, né? E Deus abençoa todos aqueles que são seus filhos e criaturas, que são suas criaturas.
Aqueles que não reconhecem a Deus como seu único Salvador, eles também são abençoados, porque Deus derrama sobre eles suas bênçãos. Então, o que nós aprendemos aqui é saber colocar Deus acima de todas as coisas, né? E como aquela pergunta, né? Deus abençoa as pessoas, mas seria isso justo? Né? Deus sabe o que fazer todas as coisas. Talvez olhando aos nossos olhos humanos, aquilo para nós, muitas vezes a gente fala, não é justo ele ser tão abençoado e agraciado e age dessa forma. Não sabe dar valor naquilo que tem. Agora, ele só dá valor, irmãos, é quando a pessoa perde. Quando a pessoa perde tudo, aí que ela vai valorizar. Aí ela vai dar valor naquilo que ela tinha. Às vezes, dinheiro não é tudo na vida do ser humano. Dinheiro é bom ter para solucionar os problemas. O que é bom ter é o amor de Jesus nas nossas vidas. É saber que Ele cuida de mim e de você nos mínimos detalhes. Amém? Que essa palavra venha edificar o meu coração e o seu coração também. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, Senhor, nesta noite. Nós queremos colocar diante do Senhor nossas vidas, pedindo no nome de Jesus Cristo que o Senhor venha nos redimir, Senhor. Que o Senhor venha tratar conosco. Se algum pensamento mal, se alguma coisa que não agrada o teu coração, Senhor, que o Senhor esteja retirando no nome de Jesus, mas que o Senhor esteja nos moldando, nos tratando, nos quebrando, nos abençoando, trazendo, Senhor, toda a provisão financeira. A tua palavra diz que o Senhor é o dono do ouro e da prata. Ó Deus, que o Senhor possa dar saúde, abrir as portas de trabalho, fortalecer seus filhos, Senhor, na fé, também na tua palavra. Ó Deus, que essa palavra venha edificar o nosso coração, que nós venhamos aprender com ela, Deus, que independente da pessoa ter condições financeiras ou não, que ela venha amar o Senhor acima de todas as coisas, que ela venha olhar para o Senhor e redimir dos seus pecados, saber a necessidade que ela necessita da tua presença em suas vidas. Ó Deus, que ela venha reconhecer a necessidade de reconhecer o Senhor como o seu único salvador de suas vidas. Ó Deus, ajuda elas a reconhecer que são pecadoras, que elas precisam ter mudança de comportamento, gerar mudança dentro delas, Senhor, também fazer com que elas venham reconhecer que elas necessitam da tua graça, do teu amor e da tua misericórdia. Ó Deus, quebranta os nossos corações, Senhor. Faz de nós vasos novos, vasos, Deus, que venham fazer diferença nesse mundo aonde é corrompido por Satanás. Por isso, nos ajuda a ser firme, Senhor, nessa caminhada. Abre os nossos olhos, Senhor. Deus, destampa os nossos ouvidos, que a sua palavra venha nos conduzir a continuar, Senhor, andando contigo todos os dias e obedecendo a tua palavra e os teus mandamentos. Por isso, Deus, abençoa, Senhor, todos os lares, que essa palavra venha restaurar lares que precisam ser restaurados. Ó Deus, que o Senhor venha abençoar famílias que precisam ser abençoadas, fazendo toda a provisão nos seus lares, Senhor. Por isso, Deus, nos ajuda a permanecer firme e fiel na tua presença. Te louvamos, Senhor, te agradecemos por tudo. No nome de Jesus, amém. E fica aí, irmãos, um convite para vocês a continuar firme na fé,
buscando ao Senhor e deixando que Ele venha trabalhar no seu coração. Amém? Se você aí que está me vendo por essa telinha tiver o desejo de conhecer a palavra, permanece firme, mas também procura uma igreja bíblica onde a palavra é pregada com autoridade e propriedade. Amém? Um abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.